queria falar com vocês hoje, algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu estava ontem preocupada, porque até a gente, quando a gente vai ministrar no outro dia, a gente fica agoniado, né? Meu Deus, precisa vir a palavra, o Senhor precisa ministrar. E aí, até a noite, não tinha... Eu estava pensando em algumas coisas, mas aí foi totalmente diferente do que eu estava planejando. Mas glória a Deus, porque o Senhor faz do jeito que Ele quer, né? Aqui é um lugar onde Ele opera, aqui o domínio é dEle, o território é dEle, as nossas vidas são dEle. Então quem tem que falar é Ele, amém? E eu comecei a meditar num texto da Bíblia que fala sobre o povo no deserto. A gente tem bastante semelhança com esse povo do deserto, né? A gente é um povo murmurador, a gente é um povo reclamão, a gente é tudo que eles são, a gente é também. E eu acho que se a gente tivesse sentado lá, a gente tinha feito pior, né? Porque a gente não é fraco, não. E uma vez que você saiu do Egito, ou você morre no deserto, ou você entra na terra prometida. E aí eu pergunto para você, qual vai ser a sua escolha? Qual tem sido a nossa escolha? Será que a gente vai escolher morrer no deserto, ou será que a gente vai escolher entrar na terra prometida? A última vez que eu preguei, eu falei alguma coisa sobre isso. E hoje vai ser um pouco diferente o contexto, mas o que será que a gente tem decidido nos nossos dias? Qual é a nossa postura no nosso dia a dia? Será que a gente escolhe caminhar com o Senhor para um dia entrar na terra prometida? Ou será que a gente tem voltado para o Egito? Ou será que a gente está olhando para o Egito? Ou será que o Egito ainda nos atrai? E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Números 9, versículo 15. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Eu acho que está muito alto aqui. A minha voz já é fina, vai irritando. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda, assim conforme a ordem do Senhor. Eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem parava somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. E eu pergunto para você, qual é a nossa postura? A nuvem de glória que envolvia a tenda, a gente sabe que é a presença do Senhor. Então a presença do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. A presença do Senhor, ela é sobre este lugar. E como nós temos nos posicionado? Será que essa é a nossa conduta? Toda vez que o Senhor se levanta, a gente se levanta. Toda vez que Ele anda, a gente anda. Toda vez que Ele senta, a gente senta. Toda vez que Ele manda levantar a tenda, a gente levanta. Toda vez que Ele manda armar as barracas, a gente arma. Como é que será que a gente tem caminhado? Será que a gente caminha como esse povo? Será que a gente se comporta como esse povo que obedecia a movimentação da nuvem? Ou será que a gente faz as coisas de acordo com a nossa vontade? Será que a gente anda quando a gente quer andar? Ou será que a gente senta quando a gente quer sentar? Ou será que a gente caminha quando a gente quer caminhar? Ou será que a gente fica deitado quando a gente está afim de ficar deitado? E não importa o movimento que a nuvem faça, a gente permanece no mesmo lugar. Como será que tem sido o meu comportamento? Como será que tem sido o seu comportamento? Diante da presença do Senhor. A Bíblia nos conta que a nuvem parava por 1 noite, 1 semana, meses, ou até mesmo 1 ano. O povo esperava o movimento da nuvem para levantar acampamento. Se fosse de dia ou fosse de noite, se moviam junto com ela.
Respeitavam o tempo da nuvem, o movimento da nuvem. Olhavam para o lado, olhavam para o outro, enxergavam o deserto. Eles não estavam alheios ao que estava acontecendo. Eles entendiam o que eles estavam vivendo. Eles sabiam que eles estavam passando por um tempo de deserto. Mas eles olhavam para um lado, olhavam para o outro. Mas quando eles olhavam para a tenda, lá estava a nuvem. Quando a nuvem baixava, eles sabiam que era para eles levantarem acampamento e ficar naquele lugar. Quando a nuvem se levantava, eles sabiam que eles tinham que arrumar as barracas e partir, porque a nuvem ia se mover. Qual será que tem sido o meu comportamento? Qual será que tem sido o seu comportamento diante do que a presença do Senhor nos manda fazer? Será que a gente tem obedecido o mover da nuvem? Será que a gente tem seguido o movimento que a nuvem faz? Ou será que a gente tem permanecido sentado independente do que o Senhor Jesus esteja ministrando ou fazendo ou realizando? Se ela se levantava, era a hora de caminhar. Se ela se mantinha parada, era tempo de espera. Eles entendiam os sinais de acordo com o movimento da nuvem, pelo que ouviam de Moisés e observavam nos céus. Então eles tinham algumas coisas, alguns sinais que envolviam a vida deles, que eles sabiam se eles tinham que se mover ou se eles tinham que parar. Eles observavam o céu, eles ouviam o que Moisés tinha a dizer a respeito do que Deus ordenava para eles. Então eles estavam cercados de coisas que mostravam para eles o caminho que eles deveriam seguir. E nós não estamos diferente desse povo. Nós temos um lugar onde nós nos reunimos e ali a presença do Senhor é manifesta. Nós temos quem nos aponte o caminho, nos mostre a direção que a gente precisa seguir. E eu pergunto para você, o que a gente faz com tudo isso? Será que a gente se comporta como esse povo? Ou será que a gente segue fazendo de acordo com o que a gente acha que é prudente, que é justo, que é legal para a gente? Se eu estou com vontade de ir para a igreja, eu vou. Se eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu não vou. Se eu acho que é mais conveniente para mim estar em qualquer outro lugar que não seja no culto, eu não me interessa se a nuvem vai estar lá. Ou se a nuvem se moveu para estar naquele lugar. Ou se quem vai estar lá vai ser Moisés, falando do que o Senhor Jesus está ordenando para que o seu povo faça. Vocês entenderam o que eu disse, né, gente? Hoje em dia a gente não tem mais Moisés, mas a gente tem profetas que continuam falando e ministrando as nossas vidas. O que será que a gente faz? O que será que a gente escolhe? Como será que a gente se comporta? Eu fiquei pensando nisso e pensei, meu Deus, quantas vezes eu já me movi do jeito que eu queria? Quantas vezes eu deixei de olhar para a nuvem, ou eu deixei de olhar os sinais, ou eu deixei de ouvir o profeta, ou eu deixei de fazer tantas coisas, porque eu apenas segui aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu achava que era legal para eu fazer naquele momento. Eu não me importei se eu estava seguindo a nuvem, eu não me importei se eu estava seguindo os conselhos de Moisés, eu não me importei se era Deus na boca dele, eu não me importei com nada disso, eu só fiz o que eu queria fazer. E aí eu pergunto para você, o que será que você tem feito? Será que você tem olhado os sinais? Será que você tem se movido quando a nuvem se move? Será que você tem levantado o seu acampamento, preparado as suas coisas para se mover quando o Senhor Jesus ministra através de quem é sobre você e sobre este lugar? E a presença dele que é manifesta aqui, ou será que você está fazendo de acordo com aquilo que você quer? Muitas vezes o Senhor ele nos aperta com algumas coisas. Ele permite que situações aconteçam para que a gente desperte para algumas coisas que o Senhor Jesus espera da gente. E mesmo às vezes ele tendo esse tipo de atitude, a gente segue fazendo aquilo que a gente quer. E quando a gente faz isso, gente, a gente não faz nada mais do que se machucar, do que se prejudicar, porque quem vai ter que arcar com as consequências disso depois é a gente, não é ninguém. A conta chega, né? Eles não conheciam as dificuldades que cada dia traria, mas olhavam para o céu e a nuvem estava lá. Eles não sabiam se no dia seguinte levantariam o acampamento, se desfariam as malas ou se as manteriam arrumadas, mas eles olhavam para o céu e a nuvem estava lá. A nuvem se move, você se move. A nuvem para, você para. Serão tempos onde os seus olhos vão ter que estar atentos aos céus, atentos à nuvem. Tempos de espera. Tempo para a gente refletir sobre as feridas que a escravidão nos trouxe. Muitas vezes o Senhor Jesus ele permite que a gente viva um tempo de espera. A gente tem o conhecimento de que a gente está vivendo um tempo de deserto, porque sempre quando o Senhor nos leva a um deserto, ou a gente mesmo caminha para o deserto,
a gente entende que a gente está vivendo um tempo de espera. Porque eles estavam esperando para entrar na Terra Prometida. Eles precisavam passar por esse tempo. E eu pergunto para você, como que será que a gente tem passado por esse tempo de espera? Como a gente tem vivido esse tempo de espera? Será que a gente tem refletido sobre tudo aquilo que a escravidão nos trouxe? Será que a gente tem refletido sobre todo aquele tempo que a gente foi escravo, todo aquele tempo que a gente foi massacrado, todo aquele tempo que a gente foi humilhado, todo aquele tempo que a gente foi moído pelo inimigo? Será que a gente reflete sobre isso e a gente pensa assim, eu não quero nunca mais viver isso? Eu não quero nunca mais pisar no Egito, eu não quero nunca mais estar num lugar de escravidão, porque as cicatrizes que eu tenho no meu corpo me lembram de que foi um tempo ruim, de que foi um tempo de dor, de que foi um tempo de choro, de tristeza. Que a gente possa aproveitar esse tempo de espera para refletir sobre coisas que o Senhor Jesus ministra ao nosso coração. Tempos em que você vai poder parar para pensar em tudo de ruim que você viveu dentro de um ambiente familiar e analisar se você repudia tudo que você passou ou se você tem replicado. E isso, gente, é uma escolha. Uma moça me falou isso no salão, outro dia a gente estava conversando, e ela estava me contando que o pai dela era usuário de crack, ele é até hoje. E a mãe dela, o que ela tem de lembrança de quando ela era criança, era da mãe dela agredindo o pai, porque o pai chegava em casa e queria roubar as coisas que a mãe trabalhava para conquistar. E ela falou que era essa lembrança que ela tinha, da mãe agredindo o pai, da mãe dela sempre ausente, porque trabalhava muito, porque tinha que sustentar a casa, porque não tinha quem o fizesse. E o pai dela muito louco. E ela falou que chegou uma época na vida dela que ela teve que escolher o que ela faria, o que ela queria para a vida dela. Que ou ela iria repudiar tudo aquilo que ela estava vivendo, que ela tinha vivido, que ela tinha visto, ou ela ia replicar aquilo que ela tinha vivido. E ela escolheu o repúdio. Ela escolheu que ela viveria uma vida diferente, ela escolheu que ela faria escolhas diferentes, que ela teria uma família, que ela teria um marido, que ela teria um emprego, que ela seria uma pessoa bem-sucedida naquilo que ela faz. E ela é uma moça nova, gente, acho que ela deve ter uns 23 anos, 22. Ela é casada, ela tem o marido dela, ela tem a profissão dela, formada já, e trabalha num bom hospital, que ela é enfermeira. E ela escolheu repudiar tudo aquilo que ela tinha visto. E quantas vezes essa não é a nossa escolha? Quantas vezes a gente escolhe replicar aquilo que a gente viu de ruim e traz consequência para a nossa vida isso, gente? Porque isso é uma escolha, você que vai escolher. E uma escolha que nos traz grandes consequências. Tempo que julgamos que nada tem acontecido. E já que estamos parados, já há bastante tempo, podemos nos familiarizar com o terreno e nos acostumamos a viver nele. Mas aí a nuvem levanta e você precisa jogar suas coisas na mala e correr para alcançar o povo, porque a nuvem levantou. Então é outra coisa que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ele quer nos falar para a gente não se familiarizar com o ambiente de deserto. O Senhor, quando Ele te chamou, Ele falou para você que Ele tinha uma terra que manava leite e mel. Então, que não é para você se familiarizar com o lugar deserto, com o lugar de dor, com o lugar de sofrimento, com o lugar de tristeza, porque não é aí que o Senhor te quer, não foi aí que Ele planejou te colocar. Aí só é o lugar onde você tem que viver um tempo determinado para chegar até o lugar onde Deus quer te colocar. Então a gente precisa aprender a discernir, a gente precisa olhar os sinais, a gente precisa identificar onde a gente está, para a gente saber como agir, amém? Tempo em que você chega a um outro território e julga ser muito parecido com o lugar onde você estava, por ser desértico. Mas aí você esquece que esse novo lugar traz novos desafios e você precisa vencê-los porque a nuvem parou. E pode ser que dure uma noite, mas também pode ser que não. Então a gente precisa entender as coisas que a gente está vivendo, gente. Muitas vezes a gente segue caminhando como se fosse um trem desembestado e a gente não para entender quem a gente é dentro da gente. Sobre o que a gente viveu, sobre coisas que a gente está vivendo, sobre coisas que a gente precisa colocar no lugar para caminhar. Nós precisamos ser pessoas que tenham, sabe, um autoconhecimento da gente mesmo, para a gente saber aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz mal. Eu ouço eu gosto, falei para vocês outro dia que eu gosto de ver aquelas caixinhas de pergunta, e o que a gente mais vê são perguntas sobre esse tipo de coisa. Sobre se conhecer, sobre saber quem você é, sobre entender o momento que você está vivendo. Isso a gente precisa entender. Gente, nós estamos num lugar onde a gente é bombardeado
de palavras duras, de palavras que nos fazem olhar para a gente mesmo e ver aonde a gente precisa mudar. De palavras que nos fazem olhar para dentro da gente e falar assim, nossa, eu sou um lixo, eu preciso mudar nisso. Porque eu tenho errado demais. E a gente precisa ter esse confronto diário de entender, olha, eu estou num lugar novo, o Senhor me colocou nesse outro lugar. Eu saí daquele lugar onde eu estava porque eu venci algumas coisas que precisavam ser vencidas ali. Agora eu entrei num outro território, também hostil, também desértico, porque eu ainda não estou pronto para pisar na terra prometida. Mas então eu preciso estar preparada para vencer os desafios que esse lugar me traz. Porque todo lugar onde o Senhor te colocar vão ter desafios. A gente precisa entender que a nossa vida vai ter sempre desafios a serem vencidos. E Deus vem e te lembra que hoje você é livre. E a liberdade tem seu preço. E desafios acompanham essa liberdade. E Deus te fala, por que se acostumar com um lugar onde não é a minha promessa? Por que pensar em se estabelecer em um território que não é aquele que eu te disse que te colocaria? Eu te prometo uma terra boa que manda leite e mel e você está se familiarizando com o deserto. Aí a gente pode falar, nesse pedaço que a gente está comentando aqui, sobre quando o povo foi liberto do exílio, quando Esdras voltou para reconstruir o templo, teve muitos judeus que não quiseram voltar, que preferiram ficar na terra onde eles tinham sido escravizados. Porque ali eles tinham conquistado algumas coisas, porque ali eles tinham ganhado um pedaço de terra, porque ali eles tinham montado casa, porque ali eles tinham feito alguma coisa. Então eles acharam que para eles não compensavam ir lá ver o muro ser reconstruído, ver o templo ser reconstruído, ver a cidade prometida deles, a terra que manava leite e mel, ser construída, porque eles tinham conquistado um espaço ali naquele lugar. E esse é o perigo, gente, de quando a gente se acostuma a viver coisas que o Senhor não quer que a gente viva. A gente acha que está bom. A gente acha que é só aquilo mesmo, deixa assim. A gente acha que vai ver, é isso daí mesmo que eu tenho para eu viver. Eu vou ter que me familiarizar com esse deserto, porque é o que tem para mim. Mas o Senhor não te prometeu isso. Quando Ele te chamou, Ele te fez promessas e Ele te disse, eu vou te colocar numa terra boa. E por que a gente se contentar com menos do que aquilo que Ele prometeu para a gente, do que tudo que Ele prometeu para a gente? O deserto, meu irmão, é um lugar de total dependência de Deus. É um lugar onde Ele vai te conduzir, Ele vai te garantir, a roupa vai crescer no seu corpo, o alimento não vai faltar. Mas vai ser um tempo em que a sua confiança vai ser colocada à prova. Porque vai ser um tempo de espera. E quem aqui passa pelo tempo de espera? Em tempos assim, geralmente estamos fazendo planos, que pode ser que nunca se realizem, quando deveríamos estar fazendo o que Moisés fez. E aí, esse aqui é a chave do que eu queria falar com vocês hoje. Moisés, ele tinha a voz de Deus que o dirigia, que falava com ele face a face. Ele tinha a presença de Deus manifesta na nuvem, mas ele julgou que mais uma coisa era necessária. Tinha algo que ele também precisava, mesmo tendo todas essas coisas que já seriam suficientes. Ele sabia que diante dele estava um deserto, que era um território hostil, que dificuldades esperavam por ele e pelo povo dele. E eu te pergunto, no seu tempo de deserto, de nuvem parada, de tempo de espera, e você sabendo que dias difíceis virão, com quem você tem falado? Ele vai buscar ter por perto quem tinha conhecimento do território. E eu queria ler com vocês Números 10, 29. Esqueci meu óculos, gente. Jair falou que eu estou parecendo uma veinha de óculos. Aqueles óculos que usa aqui na ponta do nariz, aqui, ó. Que aí você olha por cima, assim. Moisés disse ao seu cunhado, Obabe, filho de Jetro, midianita, nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que daqui faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com vocês as coisas boas que conseguimos. Obabe respondeu, não, eu vou voltar para minha terra e para minha família. E Moisés fala para ele, por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar. Você poderia ser nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E aí eu pergunto para você, no seu tempo de espera, no seu tempo de deserto, no seu tempo de nuvem parada, com quem você tem conversado? Quais as pessoas que você tem feito alianças?
Quem tem sido o seu apoio, o seu braço? Além, claro, da presença da nuvem, além da voz do Senhor que te dirige. Com quem você tem partilhado a sua vida? Quais são as pessoas que você ouve? Quais são as pessoas que você senta para pedir conselhos? Moisés pensou, eu vou enfrentar um território hostil. Moisés pensou, eu vou entrar num território que eu conheço pouco sobre ele, vou entrar com milhares de pessoas. Uma coisa é quando você vai sozinho, outra coisa é quando você tem pessoas junto com você. E Moisés pensou, eu preciso estar cercado de alguns cuidados, eu preciso ter alguém que conheça o território. Porque eu fiquei imaginando assim, gente, meu marido imaginaria assim, e eu fiz o que ele imaginaria também. Eu imaginei que a nuvem era como o Waze. Entendeu? E a voz de Deus, a vozinha do Waze. Mas quando você pega e calcula o Waze para você ir para o Rio de Janeiro, se você tivesse alguém, algum carioca que você pudesse chamar para ir com você, o que você faria? Mesmo você tendo o Waze, mesmo o Waze sendo uma ferramenta muito boa, mas se você tivesse um carioca que conhece o território, que chegasse lá, não ia cair em uma favela, o que você faria? Vamos, gente, Wesley, acorda para falar para mim o que você faria. Levaria o carioca, não é? E foi isso que Moisés fez, gente. Moisés falou assim, eu vou começar a caminhar por um território que eu não conheço. Então eu vou chamar Obabe para que vá comigo, porque ele conhece todos os perigos que existem no deserto, ele sabe cada coisa que a gente vai enfrentar, ele sabe como se comportar. Ele sabe como fazer uma fogueira, ele sabe como se compor, fazer isso, como fazer aquilo, ele sabe. Então eu vou chamar ele para ir com a gente. E quando ele chama, mesmo Obabe sendo midianita, que Obabe não era da mesma nação que Moisés, Obabe não tinha o mesmo povo que Moisés, eles estavam fora da promessa, os midianitas. Mas Moisés chama ele e fala assim, vamos com a gente, que o que Deus fizer por nós, a gente vai dividir com você. Você não vai ficar de fora da divisão. E aí Obabe fala para ele assim, não, eu não posso ir, eu vou voltar para minha família. E muitas vezes o Senhor, quando fala alguma coisa conosco, a primeira coisa que a gente pensa é ponderar, não, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Como esse homem fez. E aí, mais para frente, a gente vê que ele foi, porque em Juízes conta que ele tinha descendentes no meio do povo de Deus. Então, a história nos mostra que esse homem aceitou o convite de Moisés e ele foi com eles. E isso garantiu que Moisés tivesse uma viagem melhor, porque aquele homem conhecia o território, conhecia o que eles enfrentariam. Então, o que eu queria falar para vocês, a gente precisa fazer alianças com quem tem alguma coisa para nos oferecer no sentido de experiência, no sentido de aconselhamento, no sentido de ter algo para nos oferecer que favoreça a nossa caminhada, que facilite a nossa caminhada, que por mais que a gente vá passar por terrenos que são de difícil acesso, por terrenos que são hostis, por terrenos que são perigosos, por terrenos que muitas vezes a gente não vai saber se comportar com aquela situação, vai ter uma pessoa para falar para você assim, olha, eu já passei por aí, eu já vivi isso. E se você se comportar assim, ou se você se comportar assado, vai ser melhor para você. Nós desprezamos o conselho de quem conhece o território. A maioria das vezes nós fazemos isso, eu já fiz muito isso. Gastamos o tempo de espera com conversa fiada em volta da fogueira, até que a nuvem se movimente novamente. Essa é a nossa postura muitas vezes. Quando, na verdade, era hora de fazer alianças, hora de estar cercado de pessoas que tenham conhecimento. Hoje em dia, vemos pessoas tão jovens, cheias de opiniões, e que não viveram nada na vida. Infelizmente, gente, eu aprendi muitas coisas com os meus erros. Eu podia muito bem virar para você e falar assim, olha, eu aprendi muitas coisas com todas as vezes que eu acertei. Mas, infelizmente, eu aprendi sofrendo, eu aprendi errando, eu aprendi muitas coisas com coisas que me deixaram cicatrizes. Eu amadureci com essas coisas. Mas por quê? Porque eu nunca me sentei e ouvi um conselho de alguém e segui aquele conselho. Existiam pessoas que me aconselharam, existiram pessoas que me aconselharam. Mas eu quis seguir a minha vontade, eu quis seguir aquilo que eu queria fazer. E muitas vezes a gente erra quando a gente se comporta desse jeito. Quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente ora e fala, Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de um direcionamento. Senhor, eu preciso de uma estratégia. Senhor, eu preciso que o Senhor mande uma palavra do céu para mim, para me dirigir, para eu poder saber como conduzir a minha vida, para eu poder passar por esse tipo de problema. Aí você vem para a igreja, Deus te dirige, Deus manda a palavra, Deus manda a estratégia. E aí quando você pisa daquela porta para fora, parece que você não viu nada.
Que aí você vira e fala para Deus, então eu vou fazer do meu jeito mesmo. Vou fazer do jeito que eu acho melhor. Ou então a gente quer até palpitar no que Deus falou. Eu também já fiz isso. Senhor, eu acho muito melhor fazer assim, hein? Se o Senhor me ouvir, conselho bom, pega. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Só eu? Estou falando tudo meus podres aqui, ninguém se manifesta. Tudo santo aqui. O Lucas já falou que ele não, ele é da minha turma aqui. Graças a Deus tem um aqui, né, gente? Então não estou só eu, perdida aqui. E a gente precisa, gente, ouvir o conselho. Eu estava lendo uma passagem da Bíblia que fala que as mulheres mais velhas tinham que aconselhar as mulheres mais novas. Para que elas soubessem como se conduzir, para que elas soubessem como que tinha que ser, para que elas soubessem o que fazer. Paulo fala para Timóteo, olha, o bom obreiro, né? Diácono, sei lá, tem que ser assim, tem que ter essas qualidades, tem que ter essas outras qualidades, tem que ser um homem assim, tem que ser um homem assado. Então ele aconselha Timóteo na escola. É para Timóteo mesmo que ele fala ou eu estou falando bobeira? Graças a Deus acertei, né? Aleluia. E ele fala para Timóteo quais são as características que ele tem que observar num homem para escolher, para estar à frente da obra. E aí ele aconselha Timóteo para que escolha alguém assim. E quantas vezes você vem buscar algum direcionamento e o conselho vem aqui do céu, sabe? Porque a gente está falando não uma coisa que é da gente, mas algo que o Senhor dirigiu a gente para falar. E a gente fala aquilo, e aí as pessoas agem como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse sido aconselhadas em absolutamente nada. Essa semana eu estava conversando com uma moça, semana passada no salão, e ela estava falando que a filha dela era uma boa filha, era uma boa moça, e que nunca deu trabalho para ela, mas quando ela entrou na idade da adolescência, ela levou ela no médico para tomar anticoncepcional, porque vai que ela iniciasse a vida sexual dela, ela já estava protegida. E também ela falou, ela aconselhou a filha dela a estudar, a ter uma profissão, a ter um bom emprego, para não depender de homem nenhum. Quantas pessoas já ouviram esse tipo de conselho? Não de sair por aí para fazer as coisas, mas de viver uma vida para não depender de homem nenhum. Quantas mulheres aqui já ouviram isso? Quase todas, né? Para a gente não depender de homem nenhum, porque a gente precisa ser independente, porque a gente precisa ir buscar, porque a gente precisa ir atrás. Realmente, gente, é muito bom você ter o seu dinheiro, você ter o seu dinheiro não, quando você casa, não é só seu. É o dinheiro da casa, né? Coisas que pagam ali as despesas da casa. Mas assim, quantas vezes a gente pensa assim, será que essas mulheres mais velhas desse tempo, que o Senhor fala, se aconselhe com elas, as mulheres mais velhas aconselhem as mulheres mais novas, será que essas mulheres aconselhariam as filhas ou aconselhariam as mulheres dessa época a ter esse tipo de comportamento? E eu pergunto para você, onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente perdeu a visão daquilo que o Senhor Jesus queria para a gente? Hoje em dia, o que você mais ouve é se falando mal do patriarcado. É porque esse tempo de patriarcado, desse machismo louco, tal, não sei. Lógico, machismo é uma coisa ridícula, gente. O homem cristão que é machista é um ridículo. Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser massa de manobra, para a gente não ter a nossa mente confundida e tirado de nós a essência que o Senhor colocou diante da gente. Se o Senhor planejou algo, gente, é porque Ele tinha aquilo como primordial, como essencial. Ele queria que a gente trouxesse aquilo para a vida. Ele fez uma família e Ele colocou cada um no seu lugar, cada um ocupando o seu papel. E se a gente foge disso, a gente desestrutura toda uma estrutura que o Senhor criou. E eu fiquei ouvindo aquela mulher falando isso, eu não ia discutir com ela, porque, enfim, né, o pensamento dela tem o direito de ter. Mas eu pensei comigo, como eu penso diferente. Se eu tivesse uma filha, eu acho que talvez eu falaria para ela, olha, pense em ter um lar abençoado. Pense em ser uma coluna de oração dentro do seu lar. Pense em ser uma mulher que vai levar Deus para dentro da tua casa. Pense em ser uma mulher que vai ministrar sobre Deus na vida dos teus filhos. Para que quando eles cresçam, eles não se percam ou não se afastem do caminho do Senhor. Infelizmente, gente, eu vivi minha vida muito tempo pensando assim, desse jeito. Pensando que eu não tinha que estar nem aí com ninguém, que eu tinha atrás da minha melhor e acabou. Só que aí a minha casa cresceu desestruturada. A minha casa cresceu sem ter ninguém que ocupasse o lugar correto que deveria ser ocupado. E quando uma pessoa cresce dentro de um lar desestruturado, ela não sabe onde cada um tem que estar, ou cada lugar que cada um tem que ocupar. E aí o reflexo disso, ou você repudia, ou você replica.
E aí isso vem sendo uma bola de neve. Por que será que o diabo bate tanto contra a família? Por que será que o inimigo bate tanto contra o patriarcado? Por que será que tantas mulheres se levantam para falar mal disso? Por que será, gente? Porque se ele quebra uma estrutura que vem de baixo, que vem daquilo que o Senhor criou, ele sempre fez isso. Ele sempre foi contra tudo aquilo que o Senhor fez, ele sempre perverteu aquilo que o Senhor Jesus fez. O sexo hoje se tornou algo banal. O sexo hoje se tornou um qualquer coisa. Quando na verdade o Senhor fez ele como sagrado, como algo que era para abençoar o matrimônio, como algo que era para ser precioso dentro do matrimônio. Então o Senhor, ele criou tantas coisas de maneira perfeita. E tantas coisas se perdeu por causa de maus conselhos. Por causa de pessoas estarem aliançadas com outra coisa, a não ser com a palavra do Senhor. Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre isso. Mas assim, não tem como você ser uma pessoa cristã e não ser conservadora, gente. Não tem como você se proclamar cristão e não ser um conservador. Não estou falando de política não, viu gente? Estou falando de base cristã. De você entender que família é família, que cada um tem o seu papel e que não adianta mudar ou inverter tudo isso daí porque vai bagunçar a gente. Porque vai sair do eixo, porque vai sair do lugar. E aí as coisas vão crescer de um jeito que não era para ser. E aí depois a gente vai ter que lidar com as consequências disso. O que a gente tem visto aí hoje são as consequências do quê? De uma juventude que cresceu sem estrutura nenhuma, porque a mãe sai para trabalhar, porque o pai sai para trabalhar, porque não tem ninguém dentro de casa. Jair repetiu 2 vezes, quando ele era criança, porque não tinha ninguém dentro de casa. A mãe dele precisava trabalhar, porque não tinha pai. E aí a criança que estava no 3º ano ia para a escola sozinha. Como que a criança ia sozinha? A criança não ia, gente. A criança ia andar de bicicleta. Então assim, a gente observa que é muito sutil o que o inimigo faz, que é muito devagar, ele foi ganhando território de um jeito devagar, ele foi ganhando território de um jeito camuflado, mas que hoje está aí para quem quiser ver, que se quebrou a estrutura de tudo aquilo que o Senhor fez como essencial, que o Senhor fez como primordial, que o Senhor fez como o plano e o sonho perfeito dele. E quando a igreja não se posiciona com relação a isso, eu ouvi um pastor falando outro dia, que quando a igreja se cala, o mundo ganha voz. Talvez a gente andou muito tempo calado. Talvez as pessoas se calaram com relação a tudo isso que a gente tem vivido. E hoje a gente olha e enxerga um povo completamente, uma visão completamente distorcida daquilo que Deus criou como essencial. E tudo é muito bonito, porque a gente não tem que ter preconceito. Não estou falando que a gente tem que amar todo mundo. Mas a gente decide se aquilo é bom para a gente ou não. Então que a gente como cristão, eu queria deixar isso para vocês hoje, que a gente possa se cercar de bons conselhos, que a gente possa ter dentro da nossa casa pessoas que vão contribuir para aquilo que o Senhor Jesus tem para a gente. Se você encontrar alguém falando do patriarcado, eu não venho falar perto de mim mal do patriarcado, que eu viro. Não vem. Porque foi o plano e foi o que Deus sonhou, foi Ele que fez. E não fez para que a mulher fosse subjugada. Não, Ele fez para que cada um conhecesse e executasse um papel diferente. Porque o lar precisa de uma estrutura. O homem tem o domínio sobre o lar, mas o governo está na mão da mulher. Então cada um ocupa o seu papel. E cada um ocupando o seu papel, o lar vai funcionar do jeito que tem que funcionar. Então, para isso, a gente precisa não se deixar estar cercado de pessoas que vêm e contaminam a vida da gente, a mentalidade da gente com coisas que não são da parte do Senhor. Com coisas que não foi Ele que fez, com coisas que não foi o plano dEle principal. O plano principal do Senhor sempre foi se relacionar com a gente e ter família, gente. Quando Ele colocou Adão e Eva lá, Ele falou assim, vai, crescer e multiplicar. Foi o que Ele disse. Então, assim, o plano dele sempre foi que famílias fossem criadas, bases e estruturas familiares fossem feitas. E quando a gente perde isso, a gente está falando para Deus que então que Ele errou. Porque hoje em dia o que a gente vê é uma coisa totalmente distorcida do que foi o plano original de Deus. Então, assim, não se deixe contaminar. É lógico que a mulher precisa pensar em ter uma profissão, a mulher precisa pensar em ter algo para até ajudar o marido, porque hoje em dia a vida está muito difícil, gente. Quem vai no mercado sabe disso. Né? Que você vai no mercado com R$100, você sai com uma sacola e fala, quem foi que me roubou? Alguém passou aqui e pegou o que eu tinha pego aqui dentro da sacola.
Então, assim, é bom que a mulher ajude o marido, mas se isso também fizer com que a mulher negligencie a sua casa, também não deve ser, gente. Então, eu trabalho meio período. Eu não trabalho o dia todo, porque eu tenho que ter um tempo para cuidar do meu filho. Eu tenho que ter um tempo para administrar o meu lar. Porque cabe a mim, o governo do lar está sobre a mão da mulher. Então, eu preciso administrar bem o meu lar, eu preciso administrar a minha casa, eu preciso administrar os meus filhos, eu preciso ensinar para eles o que realmente tem valor. Um está crescido já, caminha com as próprias pernas, mas o outro está pequenininho, eu preciso inserir nele, enfiar nele, para que ele tenha dentro dele gravadas as palavras que um dia vão fazer diferença na vida dele. E para isso, gente, precisa ter alguém ali dentro para ensinar, precisa ter alguém para falar, e esse é o papel da mulher, esse é o papel da mãe. Não é o papel do pai, o pai é o supridor, ele precisa suprir a casa. E a mãe é aquela que tem que ensinar o filho, e criar o filho, ter o governo do lar. E aí, quando a gente confunde todos esses papéis, a gente sai daquilo que era o plano perfeito do Senhor. Amém? E eu queria dizer para vocês, para que vocês busquem o conselho daqueles que têm algo de bom para aconselhar. Nós estamos vivendo por territórios hostis. O mundo virou um território hostil. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e que a gente vê um deserto de pessoas que querem se degladiar em tudo quanto é lugar. Porque cada um tem a sua opinião, porque cada um pensa de um jeito, porque cada um quer fazer prevalecer aquilo que pensa. Só que em meio a tudo isso, a gente precisa fazer como Moisés, a gente precisa se cercar de bons conselheiros que conheçam o território. E qual é o território, gente, que a gente vai morar? A gente vai morar no céu. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa terra prometida. E para a gente chegar lá, a gente precisa passar por algumas coisas. E aqueles que são mais velhos do que a gente já viveram, já enfrentaram algumas coisas e podem chegar para a gente e falar assim, ó, se você se comportar desse jeito, vai ser melhor. Se você se comportar dessa maneira, vai ser muito melhor para você. Eu estava comentando esses dias, não sei com quem, que antigamente a gente não via tantos lares tão perdidos igual a gente vê hoje. Porque as mulheres da antiguidade, elas não trabalhavam tanto fora de casa, então elas tinham tempo para ficar dentro de casa e interceder pelos seus lares. E existiam mais lares abençoados, existiam mais lares com fundamento, com base. E as pessoas não se perdiam tanto como se perdem hoje. Então busque conselheiros que tenham algo bom para falar para você. Se você casou agora, se você é novo no casamento, sabe? Se você começou agora uma jornada aí, cerque-se de pessoas que já viveram algumas coisas a mais, para que você não erre como a gente errou. Sabe? Não que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa, não, mas porque você pode errar menos, porque você pode sofrer menos, porque você pode passar por menos luta do que a gente que já vem antes. Quando eu casei com o Jair, eu falava muito isso para ele. Eu já vivi um relacionamento de derrota, de destruição. Se você for esperto, você aprende comigo. Porque de destruição eu sei. Então, assim, a gente tem que aprender com as coisas, amém? E que a gente possa se cercar de pessoas que tenham o mesmo pensamento, que é o pensamento que o Senhor criou desde o início. E não se perdeu até hoje, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Amém?